Técnicos do TCU recomendam arquivar casos sobre festas de Vorcaro. O Ministério Público havia acionado o TCU sobre a presença de autoridades federais em festas do dono do Banco Master em Trancoso. Momo, você tá tomando umas decisões aí. E você sabe qual foi a fala dele? Que é mais perigoso você investigar o STF do que uma facção criminosa. Mendonça manda a Alcolumbre devolver dados de quebra de sigilo de Vorcaro à CPI do INSS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais decide que homem de 35 anos é marido de menina de 12 anos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu por maioria de votos na última semana um homem de 35 anos com passagens policiais por homicídio e tráfico de drogas, acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, com a qual vive em uma cidade do interior do estado. A mãe da adolescente, que teria sido conivente com o delito, também foi inocentada pela 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal. No entendimento dos desembargadores, o homem não cometeu crime, já que tem um vínculo afetivo consensual com a menina, sem violência ou coação, resultando inclusive na formação de um núcleo familiar com conhecimento e concordância dos pais dela. Eu não vou falar aqui o que esses desembargadores merecem. Eu não vou falar. Mas saibam que eu tenho sim uma opinião do que eles merecem, tá? Eu tenho uma opinião sobre isso. Veja, é impressionante ter que explicar isso, mas assim, eu vou ser bem claro e eu vou falar bem baixinho. Uma criança de 12 anos não tem a capacidade de consentir, porque ela é uma criança de 12 anos. Então ela não pode consentir em cometer atos sexuais, ainda que com configuração de família, com um homicida e traficante de drogas de 35 anos. É impressionante, no Brasil de 2026, a gente tem que olhar para o nosso judiciário e falar isso. Veja, isso não tem o menor cabimento. Isso é uma desgraça. Isso dá vontade de pegar e... né? Vocês entenderam, né? Assim, eu tenho que falar com muito cuidado, porque são desembargadores, né? São pessoas poderosas, né? E a gente já viu no Brasil situações tão absurdas, como o caso daquela jornalista, se não me engano foi do Metrópolis, que ela pegou um dado que estava no portal da transparência, mostrou que tinha um desembargador recebendo 600 mil reais em... E sabe o que aconteceu? Ela foi condenada por isso. Desculpa, eu gritei, mas ela foi condenada por isso. Então, tem que tomar muito cuidado quando fala dessa gente bacana, né? Pra mim, não apenas esse cara é um estuprador de crianças. Ele é uma pessoa que não merece ter direito nenhum, não merece ter direito à ressocialização. O crime que ele comete diariamente ao manter família com essa criança de 12 anos não tem perdão aqui na Terra. Não tem. Ele teria que ser enjaulado numa solitária pro resto da vida. Porque a morte pra ele é muito pouco. A morte, uma morte rápida e indolor, não é o suficiente, né, para punir efetivamente esse cara. E aí vem aquela cambada de vagabundo estudadinho de direitos humanos e falar que um cara desse, não, mas veja bem, porque a sociedade, porque todos merecem ser ressocializados. Não é verdade. Nem todo mundo merece ser ressocializado. E a gente tem que ter a liberdade de falar isso. Nem todo mundo merece ser ressocializado. Alguns têm que apodrecer na cadeia pro resto da vida, sem chance de voltar pra sociedade. Sem chance. Esse cara tem que morrer na cadeia. Mas não apenas... Não é que ele pegou uma... Júnior, não é que ele pegou uma pena branda. Ele foi absolvido. Ele foi absolvido desta merda. Cara, isso é desmotivante. Aliás, de novo, eu começo a pensar em coisas pra falar aqui e eu tenho que... ficar na light. Pois é. E eu tenho que, assim, fazer um cherry picking, né? Do que eu... Tô muito cuidado com as coisas que eu posso falar aqui, cara. Quer ver um pedaço da audiência? Não. Puta, eu tava achando que isso seria... Nossa. Ministro Sebastião? Meu presidente, o voto já tá aí, ou seja... Tá, ministro Rogério Schietti. Mas, assim, o que eu indago, o ministro relator vai manter, porque a situação aqui é bem diferente, né? Vou manter. Então eu divido, né? Realmente, assim, a cada sessão nós avançamos na possibilidade de que alguém que se relacione com uma menina de menos de 14 anos não receba qualquer tipo de punição por isso, independentemente do que nós já decidimos em recurso repetitivo. Acho que a se manter esse entendimento, que permite, portanto, que um relacionamento de 3 semanas já justifique a não incidência da norma proibitiva, seria o caso até de rever na sessão o repetitivo, né, que passou a considerar como crime a conduta de manter relações sexuais com menor de 14 anos, independentemente do consentimento dela. Nós estamos praticamente aceitando em todas as situações
a não ser quando há um abuso de parente ou de vizinho, mas se há qualquer tipo de namoro, daqui a 3 semanas, né? Nós estamos aceitando isso também nessa situação. Já tivemos aqui casos de adulto com 27 anos, se relacionando com de 13, de 24, de namoro de 2 anos. Agora, um relacionamento de 3 semanas e ainda assim não há crime nessa conduta. É o caso de mandar para a sessão, porque está muito desconfortável. Ministro, vamos esperar terminar. Se eu acho que está muito Vossa Excelência está antecipando um julgamento que nem ocorreu. Nós já discutimos isso. Eu acho que Vossa Excelência está colocando... Ministro, eu estou votando. Eu não posso votar e dar minha opinião. Minha opinião é essa. É de lamentar e negar provimento acompanhando a divergência. Ô Júnior, a minha sanidade mental agradece por você ter colocado só o voto divergente do desembargador aí, que é o que não queria que essa decisão fosse tomada, né? Porque como a gente leu na matéria ali, não foi uma votação unânime, foi por maioria, né? Então a gente acabou de ouvir o desembargador divergente, né? Que acha um absurdo considerar esse relacionamento um relacionamento, né? De novo, cara, eu espero que essa decisão monstruosa, pra dizer o mínimo, seja revertida e que esse verme desse homicida traficante, que não deveria nem estar solto, né? Um homicida não tem que estar solto. Que ele vá pra cadeia de novo e que ele não saia de lá. Agora, um comentário totalmente à parte dos desembargadores ali. Esquece que esses desembargadores existem. Estou dizendo um outro caso hipotético que não tem nada a ver com esse. Num outro caso hipotético em que uma pessoa, que não é nem desembargador, mas uma pessoa olha, né, uma relação dessas e acha normal ou aceitável, é melhor checar o HD desse cara. É melhor a Polícia Federal bater na porta desse cara, ou a Polícia Civil, né, no caso, e checar o HD desse cara, porque não é normal alguém olhar isso e achar aceitável, tá? De novo, eu tô falando sério, não tem nada a ver com os desembargadores que estavam na tela aqui, eu estou fazendo um comentário à parte. Geralmente é algo esquisito que deve ser investigado, tá? Geralmente. Vamos lá, então. Vamos falar de Vorcaro, então. Olha só. Técnicos do TCU recomendam arquivar casos sobre festas de Vorcaro. O Ministério Público havia acionado o TCU sobre a presença de autoridades federais em festas do dono do Banco Master em Trancoso. Olá. Sobe aí. Deixa eu ver um negócio nessa foto aí do... Cara, peraí, deixa na tela, por favor. Assim, isso é muito bom, porque assim, é uma estética de picareta, que é um espécime. Às vezes é até raro você ver alguém que junta tantos elementos de picareta, assim, sabe? Então, o terno com essa gola, a camisa com essa gola gigante, aí a camisa aberta até o meio do peito, aquele corpo de testosterona injetada, o cabelo todo pra trás, o sorriso de quem tá enfiando a mão na sua carteira, assim, isso é perfeito, tá? É perfeito. É impressionante como esse cara conseguiu enganar tanta gente, porque eu não compraria um papel de bala dele, né? Porque eu sabia que, de alguma forma, o cara ia estar arrancando minha grana ainda, gastando 50 centavos. Como que isso alguém... é pior ainda. Cara, assim, eu vou colocar... Quando eu vi, eu acho que o Renan, eu tava com o Renan aqui, ele falou colocar... Como é que alguém é na igreja do Zé? Como que o cara vai na igreja num cara desse? Ouvi esse cara. Põe aí. Não, olha isso, olha... Plau! Deixa eu colocar aqui uma foto em... Toma. Maiorzinha aqui. Ah, eu achei que tava na tela já. Não, os caras... Aqui, ó. Agora vai. Não. Sabe, você fica... Como assim? Sério? É sério? É sério? Sério? Você vê esse maluco, não, ele é pastor. Ele era pastor. Ele era pastor. Pastor. Um cara desse olha assim a lata dele. Não, esse aí vai dar... Dá um zoom assim na lata dele, gente. Vai liderar. Tá meio pequeno. Dá um zoomzão assim, bem focado na lata. Eu quero a lata, vai. Esse cara vai liderar... Aí, ó. Isso, boa. A minha vida espiritual. Sabe? Vai liderar minha vida espiritual. É inacreditável, né, cara? É inacreditável. Esse é cunhado do Daniel Vorcaro, né? Vocês sabem, vocês assistem a live do Renan, vocês sabem. Pastor da Lagoinha. Ô, Júnior, quantos temos ao vivo hoje? Deixa eu ver quantas pessoas estão ao vivo. Estamos com 3.300 pessoas ao vivo. Hoje foi um pouco fraco, viu? Flop, né? Flop. Live flop. Pô, tá boa essa live, vai? Tá boa, tá boa. Eu tô achando legal. Vocês estão gostando da live, né? ou vocês estão achando meio... Parece o Brutus. Parece o quê? Parece o Brutus. Vamos voltar lá pro Daniel Vorcaro, o nariz mais feio da corrupção brasileira, tá? Mendonça manda a Alcolumbre devolver dados de quebra de sigilo de Vorcaro à CPI do INSS. Sim, ele tá desfazendo a decisão do Toffoli, né? Porque o que acontece? A CPI do INSS chegou
a uns documentos que mencionavam o Banco Master e o Vorcaro. Para quem não sabe, o escândalo do INSS e o escândalo do Banco Master, eles estão intrinsecamente conectados, tá? Cara, tô confuso que você tá mudando as câmeras aqui, agora é aqui. Eles estão intrinsecamente conectados. Por quê? O INSS utilizou clientes e dados do Master para falsificar assinaturas de aposentados e para pegar aqueles empréstimos com desconto direto na folha, tá? Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Quando a CPI do INSS chegou a documentos que envolviam Master e Vorcaro, o que o Dias Toffoli fez? Ele, por meio de uma decisão monocrática, ele tirou esses documentos da CPI do INSS e deixou eles lá na mesa da presidência do Senado. Falou, vai ficar ali, até segunda ordem. Agora, o André Mendonça, né, e aí vocês sabem, o Dias Toffoli, ele se afastou do caso após uma discussão intensa ali entre ministros, né? O pessoal das lives aqui comentou isso bastante, né? O André Mendonça agora ele desfez essa decisão. Então vamos dar uma olhada aí. Desce aí, vamos ver se tem algo interessante para falar na matéria, Junito. Olha lá, determinou nessa sexta-feira que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entregue à CPI mista do INSS os dados do dono do Banco Master decorrentes da quebra de sigilo do banqueiro. Mendonça, que assumiu a relatoria do caso... ele tá falando basicamente o que eu já falei aqui. Pode descer. É isso. O magistrado determinou corretamente, né? E aí temos que elogiar, foi uma decisão correta. É o mínimo. Mas, né, no Brasil, esperar o mínimo às vezes é esperar demais, né? Que a Polícia Federal ficará responsável pelos documentos. O antigo relator havia determinado que os arquivos ficassem com a presidência do Senado. Muito bom, o ministro André Mendonça, lá, tá vendo? A gente elogia quando tem que elogiar, né? Tomou uma decisão acertada e desfez a lambança que o Dias Toffoli estava fazendo nesse caso, tá? Moraes manda a PF intimar o presidente da Unafisco após... É sério isso, cara. Momô, você tá tomando umas decisões aí. E você sabe qual foi a fala dele? Que é mais perigoso você investigar o STF do que uma facção criminosa. Foi ele que falou isso? Daí ele provou. Eu adorei essa frase. O Moraes provou que é verdade. Não, é aquela profecia autorrealizável, né? Tipo, o cara falou e aconteceu, cara. Que isso? Aqui, ó. Nossa, ninguém lembra do jogo. A outros veículos ele chegou a dizer que gera mais temor aos servidores da Receita investigar a facção criminosa PCC do que o STF. Sendo investigado por essa fala. Foi intimado a depor nessa sexta-feira às 15 horas. E eu que concordei com a fala dele, eu devo ser intimado a depor também? Você vai ser intimado a depor? Você concordou com o que ele falou, certo? Pode me intimar a depor, eu concordo. Mas você concordou ou não? Eu acho que o Alexandre de Moraes tem que cair. Júnior Ramos, eu quero saber se você concorda. Concordo, é verdade, porque é verdade. Dele. Mas é verdade, eu também concordo. É fato! É um fato! Como demonstrado pelo próprio Alexandre de Moraes. Sim, exato. Cara, põe o começo aí, vamos dar uma olhada. Vamos ver trechos da decisão do Momô. Cadê? Aqui. De se entender não haver indício que o auditor de Álvaro de Moraes... Pode descer, eu quero ver trechos da decisão dele. Vamos ver se essa matéria da CNN chegou a colocar. Desce. Tá, ele tá falando o que e a Unafisco o diretor da Unafisco falou. Ele disse que a entidade manifestava preocupação com a operação, tá, desce aí. Porque ele tá atrás de quem tá vazando as informações, né? Sim, a gente vai falar sobre isso, é que eu queria ver... em 2019 também. Aí tá falando da nota da Unafisco, que tá insatisfeita com isso, que é um absurdo, beleza. A CNN Brasil procurou o STF e aguarda uma posição. Meu amigo, você acha que eles vão se explicar? Eles não sentem que eles devem explicação pra ninguém, tá? Por isso que é muito importante o impeachment do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes, tá? É muito importante isso. Eles estão cometendo abusos, tá? Eles estão extrapolando os poderes de ministros deles e não é de hoje. Não é de hoje. A gente sabe. O Dias Toffoli tentou não, né? Ele censurou a Gazeta do Povo, foi aquela matéria amigo do meu pai? Revista Cruzoé. Revista Cruzoé. O Dias Toffoli censurou a Revista Cruzoé porque a Revista Cruzoé divulgou que o Dias Toffoli era mencionado pelo Marcelo Odebrecht como o amigo do meu pai. Ele foi lá e falou, não, essa matéria tem que sair do ar, a revista tem que sair de circulação. E dane-se, e foi isso. O Alexandre de Moraes tomou diversas medidas bizarras, sabe? Eles vazaram dados de agentes da Receita Federal que não tinham nada a ver com o suposto vazamento de dados daquele contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master. Gente que não tinha nada a ver com isso.
Não que eles tivessem que vazar os dados de pessoas que tinham a ver com isso, mas o que eu tô dizendo é que a tentativa do Alexandre de Moraes de intimidar instituições de fiscalização é gritante. Gente, o Alexandre de Moraes tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Você vai tirar... Calma, meu. Isso é escandaloso, cara. Isso é escandaloso. Olha lá, assim, eu tô aproveitando que eu já falei tanta coisa nessa live que eu tô meio que aceitando o destino, né? Mas é a minha opinião. Minha opinião também. Eu acho que deveria, por exemplo, o Alexandre de Moraes e o Toffoli, por tudo que tem sido... Primeira coisa, ser impeachmentado, eles não têm condições nenhumas de continuar à frente do STF. E dependendo, investigar, se tiver alguma coisa a ver, prender mesmo. Terminar na cadeia. Exatamente, eu ia dar esse disclaimer. Eu acho o seguinte, existe, falando 100% sério aqui, tá? Existem indícios suficientes para que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli sejam investigados. Sendo investigados, aí o Ministério Público, né, ou melhor, a PGR vai ver se há indícios ou se há elementos suficientes para oferecer uma denúncia. Oferecendo uma denúncia, né, o juiz, o ministro responsável, vai entender se há ou não a necessidade de instauração de ação penal, certo? Instaurou a ação penal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes têm que ter todo o direito de se defender. Claro, com certeza. Vão ter a sua ampla defesa ali. Se eles de fato forem inocentes, que bom, eles vão provar a inocência deles. Ótimo. E o Brasil merece, a sociedade brasileira depende dessa satisfação de justiça, que esses indícios sejam investigados e que os investigados e eventualmente réus se defendam. Se eles comprovarem a inocência deles, muito bom pro Brasil. Se eles não conseguirem provar a inocência deles, então eles vão ter que responder pelos atos que eles cometeram. E, eventualmente, cumprir alguns anos de cadeia, como a lei prevê. Eventualmente, se for o caso. Certo? Me fiz claro aqui, né? Me fiz claro e acho que não falei nenhum absurdo também. Né? Isso é muito grave, tá? Tudo que a gente tá vendo aqui é muito grave. Você colocar uma pessoa que simplesmente criticou o Supremo Tribunal Federal como uma tentativa, você utilizar a caneta de ministro como uma arma de intimidação. Isso é uma afronta, assim, colossal contra o Estado Democrático de Direito. Isso não pode existir numa república. Não pode. Mas eu vi uma fala do Renan Santos que eu achei muito bacana, Junito, muito pertinente, né? Em que a gente já não tá mais num Estado democrático de direito propriamente dito. A situação tá tão deturpada que essas instituições públicas, Câmara, Presidência da República, Supremo Tribunal Federal, então essas instituições de Estado, elas já não se comportam mais como tal. Elas se comportam como grupos de pessoas, muitas vezes assegurando seus próprios interesses e tomando decisões que não tem nenhum tipo de base legal, mas sim com base numa guerra robesiana de todos contra todos. E é isso que está acontecendo. A gente está num vale tudo. E uma parte dos ministros do STF claramente entendem que há motivo, entendem que de fato vale tudo para preservar a si mesmos, né? Ou a preservar o STF. Eles acham que vale tudo. Então vale você colocar a Receita Federal, por exemplo, como investigada no inquérito das fake news, que é um inquérito que não tem nada a ver com essa história, né? Né? É isso. Né? É bizarro, assim, simplesmente bizarro. E digo mais, eu concordo com a fala do presidente da Unesco. Unesco não, da... Unafisco. Eu concordo. E a própria decisão do Alexandre de Moraes, como o Júnior bem colocou aqui, olha eu arrastando o Júnior pra ir pra cadeia junto comigo, ela comprova que a fala dele estava certa. Hoje em dia é mais arriscado você denunciar um ministro do Supremo Tribunal Federal do que um integrante do PCC. Ora, a gente vê várias pessoas dizendo que fulano é do PCC e tem que ser investigado e denunciando abertamente. Não acontece nada com elas. Agora, ele foi falar do Supremo Tribunal Federal e tomou-lhe, tá sendo investigado. Olha que absurdo. Ah, mas é só investigado, ele não vai ser preso por isso. Cara, não sei, talvez seja. E mesmo assim, o próprio fato de ser investigado é um constrangimento, é uma dor de cabeça, é um problemão. É um problemão. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Por isso que nós temos que reivindicar pelo impeachment do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli.
já há elementos suficientes jurídicos para que eles sejam impedidos de continuar exercendo cargos o cargo de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso eu digo assim com uma tranquilidade absoluta. Não dá para continuar, não dá para eles continuarem sendo tão intocados assim. A sociedade tem que dar a resposta e eles têm que ser responsabilizados administrativamente. E talvez, aí depende de todos aqueles elementos que eu falei, criminalmente. Tá? Vamos lá.